Boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição de Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo, pela web rádio Estação da Luz. Como é ao vivo, você pode participar enviando a sua mensagem tanto através do Facebook quanto do YouTube e também pelo WhatsApp. Olha aí na tela, já estão aí os canais de comunicação para que você possa participar do nosso programa. A Estação da Luz, na verdade, transmite lá de Natal, Rio Grande do Norte, com o nosso Tavares aí na técnica, e eu e o Ronaldo Gomes, que você já está vendo aí na tela, falamos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, muita paz, gratidão mais uma vez e que Jesus possa nos inspirar cada vez mais para prosseguirmos nessa tarefa que não é nossa, mas do Papai do Céu que está sempre nos dando os ensinamentos e esses aprendizados. Muita paz. A cada programa, normalmente nós temos um tema diferente. Às vezes, nós temos a continuidade de um tema, porque a sua abordagem realmente assim o requer. Nós fizemos uma série que encerramos na semana passada e hoje nós vamos iniciar uma nova série de temas e esses temas serão baseados em autores espíritas que trabalham no campo da educação e que publicaram obras educacionais na visão espírita. Eu vou mostrar aqui na tela. Minha edição é antiga, a capa já está outra, mas o que vale é o livro com o seu conteúdo. Mas hoje nós vamos nos basear numa queridíssima companheira do movimento espírita, filha de um educador famoso, grande trabalhador do espiritismo, porque hoje nós vamos usar o livro Educação Espírita, da nossa Heloísa Pires. Então, essa aqui é uma edição antiga, lá da década de 1980, é a segunda edição desta obra pela editora Paideia. Claro, nós não vamos estudar o livro todo, calma, calma. Nós, na verdade, escolhemos um capítulo do livro que servirá de base para os nossos comentários, que é o capítulo 13, que ele intitulou Educação e Liberdade Sexual. Daí, então, o tema do programa de hoje, liberdade sexual e responsabilidade. E, aliás, a Heloísa Pires abre aqui o seu texto discutindo, primeiramente, liberdade, para depois entrar propriamente no campo da sexualidade. Ronaldo, vamos então iniciar o nosso bate-papo, os nossos comentários em cima aqui da nossa Heloísa Pires, e pergunto a você, o que lhe chamou a atenção, por onde você quer iniciar esse bate-papo? Pois é, eu gostaria de primeiro dizer que isso não vai ser, não vamos terminar hoje, não tem como terminar hoje, porque o assunto é vasto, não seria também 2, 3, mas nós vamos tentar aqui dar um resumo, talvez em 2 ou 3, vamos ver aqui. Educação e liberdade. Ela inicia assim, Marcos, o que é ser livre? Seria não saber se dominar, entregar-se a todos os impulsos inferiores? Aí eu paro aí e vou reportar ao Livro dos Espíritos, ok? Então vamos lá. Na pergunta 718, ele fala das privações voluntárias, na pergunta 718 do Livro dos Espíritos. Aí na 718 ele diz assim: a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo. Antes, um parênteses, parece que não tem nada a ver com o assunto, né? Liberdade, sexualidade, sexo, porém tem tudo a ver e nós vamos ver isso. 718. Aí os espíritos respondem: sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Pronto. Isso aí é para nós começarmos a compreender. Sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Marcos, o que tem a ver sexo,
liberdade com esse aspecto de energia e saúde, e, no caso, o trabalho? Bem, ao estudar o Espiritismo, nós compreendemos que o sexo é energia. Então, é uma energia que nos pertence e que a demonstramos através do corpo físico. Então, mas é uma energia que pertence ao espírito e, portanto, precisa ser controlada, disciplinada pelo espírito. Eles respondem nessa questão 718 que realmente nós temos que cuidar da nossa saúde, porque cuidando da saúde você pode trabalhar. Quando você não cuida da saúde, você perde a condição de trabalhar, de ser útil. Como o sexo é uma energia, quando você desperdiça essa energia com o seu mau uso, o que vai acontecer com você? Você vai se enfraquecer, né? Você vai estar sujeito a determinadas doenças, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e com isso você não conseguirá ter a energia necessária para trabalhar, para se desenvolver. Então, quando Kardec pergunta aqui, né, se a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo, entra a questão sexual aqui. Ou seja, a lei de conservação nos obriga a equilibrar, a disciplinar o uso da energia sexual. Pois é porque nós precisamos compreender, e aí nós voltamos a um ponto, de que está no espírito. É o espírito a causa, não é o efeito. O espírito é a causa e não o efeito. A matéria em si, ela ajuda, ela dá as sensações ao espírito, provê aquela necessidade de jogar toda a sua energia, e aí a matéria dá esse contexto, daí a relação prova e expiações que nós precisamos reencarnar. Então, para nós começarmos a compreender essas forças sexuais da alma, junto com a matéria que nos traz esse prazer, esse jorrar as energias, num contexto de positivo ou negativo, no sentido do bem ou do mal empregado, tudo isso está ligado ao espírito na sua conduta. Marco, mas eu gostaria de voltar a um ponto aí. Ele fala aqui nessa necessidade de, mas essa energia do espírito está ligada à moral ou não tem nada a ver nesse aspecto? Não quero avançar muito, eu quero tirar essa dúvida. Bem, a própria Luísa Pires, ela começa aqui o seu texto. Opa, boa noite, Glória, paz e bem a você também. A Luísa Pires começa fazendo, então, né, duas perguntas, né, três, na verdade, né, o que é ser livre? Seria não saber se dominar? Seria entregar-se a todos os impulsos inferiores? E aí entra a questão da sexualidade, né, o uso do sexo. Na verdade, no capítulo 10, aqui do Livro dos Espíritos, que nós já estamos aí trabalhando em cima dele, vem dizer que liberdade mesmo, absoluta, só de pensamento. Porque todos nós somos livres para pensar o que quisermos. Entretanto, daremos conta dos nossos pensamentos perante Deus, porque a lei divina ou natural rege isso. Não vamos dar conta dos nossos pensamentos junto aos homens, aos seres humanos, porque eu estou só pensando. Eu não verbalizo, ninguém sabe o que eu estou pensando, mas Deus sabe. Bem, então, nós não temos essa liberdade de fazer o que bem entendemos com as nossas energias, porque tudo tem consequências. E como você bem colocou, Ronaldo, que a essência, a causa é o espírito, que eu sou, porque eu não sou o corpo, tem sim essa questão da sexualidade, da liberdade sexual, tem relação com o desenvolvimento moral. Dizem os espíritos, agora já em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 11, que no início, ou seja,
No início da evolução, nós somos caracterizados pelos instintos. Depois, conforme vamos evoluindo, nós somos caracterizados pelas sensações. Mais evoluídos, somos caracterizados pelo sentimento. Olha a relação moral. E nós estamos num patamar, não é, Ronaldo? Que nós já pensamos, nós temos consciência, sabemos utilizar o livre-arbítrio, portanto, somos responsáveis pelo que fazemos. Então, não podemos alegar que o sexo não dá para controlar. Como não dá para controlar? Você não pensa? Você não raciocina? Você não tem consciência de si mesmo? Você não sabe que você é um ser humano, uma alma, e que o outro também é? Portanto, nós temos as forças divinas, as forças morais, de exercer esse autocontrole. Então, conforme temos o desenvolvimento moral, mais vamos controlando a nossa sexualidade. Ou, como diz os espíritos, quanto mais amor ao próximo você tem, mais próximo da perfeição você estará. Quanto menos amor ao próximo você tem, mais perto lá do início da sua caminhada evolutiva você estará. Então, essa é a medida. Então, sim, tem a ver com a moral. Sim. Porque ela vai continuando aqui, ó. Ser livre é saber dirigir-se e dominar suas paixões inferiores. Tudo que você está colocando aí sobre o aspecto moral, que é o ponto de equilíbrio. Até então, a nossa vibração ela está mediana, ainda está muito animalizada, muito terra a terra, e não tanto quanto levando pelo lado da espiritualidade, que é da moral, do aspecto que você colocou bem aí, do amar ao outro, pensar no outro também, não como objeto e por aí por diante. Um exemplo do homem livre é Jesus de Nazaré, porque foi livre dos preconceitos, dos vícios e da animalidade. Tudo que nós estamos dizendo. Eu gostei aqui porque ela coloca logo Jesus. E para muitos, Marcos, pode ser um espanto. Um exemplo, abre um parênteses. Marcos, Jesus é Jesus. Pô. Até eu chegar a Jesus, isso vai levar aí, bota aí uns bilhões de anos ou mais, Marcos. Não leva mal. Ela aqui foi infeliz colocar Jesus como um exemplo, tá? Livre de preconceito dos vícios. E ela diz aqui, é claro, Jesus não sei. Se falasse do Chico, eu ainda ia até aceitar. Ponto. Fechou parênteses. Mas, Marco, não foi o próprio Jesus que disse e deixou claro nas Escrituras que ele não escreveu nada, mas segundo está lá registrado, ele diz: o que eu faço, podeis fazer. Então não é tão difícil assim. O difícil, acho que está é justamente sairmos de nós mesmos, não é isso? É verdade, Ronaldo. E o Espiritismo traz Jesus para nós, né? Porque durante muito tempo Jesus foi afastado de nós. Estamos aqui nos referindo a uma questão histórica. Jesus ficou muito distante, né? Realmente parecia algo inacessível, perfeito, né? E nós aqui muito inferiores. E aí entra exatamente no abrindo parênteses que você colocou, dá essa impressão, mas colocar Jesus como exemplo não dá, né? Porque ele é tão superior, mas tão superior, mas tão superior, né? Que não dá para comparar. Mas dá. Dá porque o Espiritismo nos apresenta como guia e modelo. Olha só que beleza. Guia, ou seja, o orientador, através dos seus ensinos que estão lá no Evangelho, mas modelo. Boa noite, Wilson. Um grande abraço a você. E já que ele é modelo é aquilo que nós precisamos seguir, né? Aquilo que nós precisamos tentar chegar ao próximo. É o modelo. Né? Ora, se ele é o modelo, temos que fazer o esforço. Agora você colocou, Ronaldo, uma coisa muito importante. O problema não é Jesus. O problema somos nós, que precisamos sair de nós mesmos para ter esse amor incondicional que Jesus já tem, mas que ele conquistou. Porque é outra questão que às vezes as pessoas não entendem e acham que Jesus
já é perfeito de todo ou sempre. Não. Jesus também é um espírito criado por Deus e que também fez a sua caminhada evolutiva como nós estamos fazendo. E se ele chegou à perfeição, por que eu não posso chegar? Bom, quanto tempo eu vou levar? Aí depende, né? Depende dos esforços que eu vou fazer para seguir esse modelo que ele representa. Eu posso levar bilhões de anos, como você colocou, mas eu posso levar apenas milhares de anos ou algumas centenas de anos. Tudo é muito relativo porque depende dos meus esforços. Aí entra, né, Ronaldo, que a Luísa Pires colocou aqui nessa questão da liberdade, né? Nós somos livres para controlar ou para não controlar a nossa energia sexual. Nós somos livres para fazer o bem ou não fazer o bem. Essa liberdade nós temos. Mas lembrando que tudo nós teremos que ser responsáveis perante a lei divina. O que Deus quer é que nós não fiquemos aqui marcando passo. Fica aqui. Não, Deus quer que a gente use o nosso potencial para seguirmos. Jesus é o modelo, tem que segui-lo, vamos embora. É isso que nós temos que fazer, porque senão nós vamos cair nesse campo da animalidade, ou seja, nos deixarmos levar pelas questões da matéria, do corpo, quando na verdade nós somos almas ou espíritos. Pergunta 625. Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus, ponto. Acabou. Guia e modelo, como você colocou aí, não tem para onde nós fugirmos. Vamos pegar nele o maior exemplo para tudo. Mas vamos lá. E o sexo, o que é? Energia preciosa, cuja finalidade é muito mais do que a reprodução da espécie. Sublimada nos mundos superiores, permite criações maravilhosas. Nos mundos, como este em que vivemos, promove a encarnação de espíritos, possibilitando, ainda, a permuta de fluidos bons entre os seres, desde que disciplinada e conforme as leis de Deus. Aí, Marcos, eu vou reportar a pergunta 719, dando continuidade. Vamos lá. Por que Kardec pergunta: o homem é censurável por procurar o bem-estar? Vamos abrir um parênteses aqui. Parece que o que nós lemos aqui é só aparência, não tem nada a ver com a pergunta. Veja bem, tem tudo a ver. Porque ela pergunta: e o sexo, o que é? Energia preciosa, cuja finalidade é muito mais do que a reprodução de espécie. Sublimada nos mundos superiores, permite as criações maravilhosas. Nos mundos como este em que vivemos, promove a encarnação de espíritos, possibilitando ainda a permuta de fluidos bons entre os seres, desde que disciplinada e conforme as leis de Deus. E olha a pergunta 719, pergunta: o homem é censurável por procurar o bem-estar? Olha a resposta dos espíritos. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar se este não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais nem as vossas forças físicas. Ponto. E aí, Marcos? Isso é muito importante, tá? A procura do bem-estar é natural. E é mesmo. Ela nos pertence porque faz parte da lei de conservação. Nós entendemos que precisamos conservar a nossa vida, a nossa espécie, o planeta e assim por diante. Não há problema nenhum quanto a isso. Agora, qual é a advertência dos espíritos aqui? O excesso. O excesso é que é o nosso grande problema. Vamos levar isso, então, para este campo da sexualidade que a Heloísa Pires está, então, aqui nos trazendo. Sexo é energia preciosa, que, portanto, vai trazer bem-estar
se essa energia for utilizada com disciplina. Quando ela não é utilizada com disciplina, ela não traz, na verdade, bem-estar. Ela pode trazer, de primeiro momento, um prazer muito grande. Mas se você começar a viver do sexo, fazendo dele uma necessidade existencial, com o tempo você começa a perceber o desgaste corporal, desgaste mental e um desgaste moral. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque você foi para o excesso. Tudo que é excesso, tudo que é supérfluo, é automaticamente prejudicial. E os espíritos são muito claros aqui na resposta a... Ó, desde que essa procura do bem-estar não for conquistado às expensas de alguém, ou seja, não for conquistado em prejuízo de outro, que é o parceiro, que é a outra pessoa, o parceiro ou a parceira, é a outra pessoa, que é um ser humano, é gente, espírito reencarnado tanto quanto nós e merece todo o respeito. Então, sem dúvida que essa questão do Livro dos Espíritos se liga aqui ao texto da Heloísa Pires. Gostaria que você continuasse, porque ele diz aqui: e se não enfraquecer as vossas forças morais, Marcos? Olha que interessante. E enfraquecer as forças morais. O que seria, o que terá isso? Eu recordo aqui, Ronaldo, aquela nossa experiência, eu e Ronaldo, vamos aqui fazer um parênteses, né? Eu e Ronaldo chegamos a ser donos de uma livraria espírita no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu me recordo que um certo dia eu estava lá no balcão fazendo atendimento, um senhor entrou um pouco alvoroçado, e ele foi conversar comigo e disse que ele já frequentava um centro espírita, que ele era amigo de um outro amigo nosso aqui do movimento espírita, e que ele havia chegado ao centro espírita e ao espiritismo através do desespero. Olha só, não é através da dor, é através do desespero. Por quê? Ele disse assim: meu amigo, sabe tudo que você possa imaginar dentro do seu conhecimento de aberrações do uso do sexo? Eu fiz 10 vezes mais do que isso ao longo da minha vida. Eu entrei num processo tal que o comer, por exemplo, né, o me alimentar, o me vestir, o tomar banho, etc., tudo ficou em segundo plano. Sexo. Era só isso. Orgias, tudo. E, como se diz popularmente, entrei em parafuso. Eu fiquei fora de mim. Chegou uma hora que eu fiquei meio louco. Até que eu, passando na rua, vi o centro espírita. E ele estava aberto. E eu entrei. Eu entrei e fui atendido por esse seu amigo, tá? Tanto que ele me indicou para vir aqui também, para conversar, né? E lá ele me fez atender, me ouviu, aquela coisa toda, me orientou, me consolou, me deu esclarecimentos, e eu disse para mim mesmo, depois que eu saí de lá, eu tenho que me controlar, porque eu vou morrer. Com certeza eu vou morrer por causa do sexo, porque ele está no descontrole total. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar comigo, e ele me ajudando. Agora, não pense que seja fácil. É terrível, é terrível. Não apenas pela questão material, corporal do sexo, mas pelo que descobri agora, pelo lado espiritual. O que envolve essa sexualidade toda descontrolada, da qual eu vivi durante muito, mas muito tempo. E aí ele fechou a conversa no depoimento dele: olha, eu estou aqui conversando com você e as ideias, né, os pensamentos vão e vêm. A mente parece... Era uma ebulição que eu tenho que ficar controlando, porque o
O sexo ele vem a toda hora na minha mente. E eu já sei, porque eu sei que me desgastei demais. E que dificilmente eu vou recuperar as minhas forças orgânicas, físicas, e que quando eu desencarnar eu vou ter que responder muito, muito, porque eu me tornei um objeto e fiz dos outros objetos de prazer e nada mais. Então, moralmente, eu me sinto o homem mais sujo do mundo. Eu não consigo encarar as pessoas e principalmente as mulheres. Então, foi um depoimento realmente muito profundo, pungente, dramático, para nós termos essa ideia. Olha o que acontece quando você se deixa levar pelo sexo. Então, há um desgaste não apenas das forças físicas, mas das forças morais. E aí não é fácil você reverter essa situação e vai precisar de muito apoio. Vocês podem observar como nós ainda estamos aqui na primeira parte, aí no terceiro parágrafo, 4, e não saímos daqui, porque o assunto é muito sério, complexo, claro e objetivo, não tem por onde nós fugirmos, e nós estamos tentando trazer justamente essa visão espírita, trazida pelos espíritos para nós, e o que o texto também corrobora em muito. Que ela diz aqui no final, a permuta de fluidos bons entre os seres, desde que disciplinado. Essa disciplina parte de nós. Não é fácil. Eu fico imaginando aqui esse irmão que o Marcos está falando aí, a luta que ele teve, porque aí já a condição psíquica, fluídica dele em relação ao mundo espiritual, desses espíritos que estão ali, essa multidão de espíritos vampirizando essas energias sexuais da alma, ligado a esse prazer, não é fácil. Sair disso não é fácil. Qualquer vício não é fácil. E daí é que entra a próxima pergunta, corroborando. A 720 diz: as privações voluntárias com vista a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Vamos colocar esse companheiro aí. Essa privação que ele terá que ter será dele para com ele, para com o outro, que é o que diz os Espíritos. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Ponto. Não tem, entretanto, vírgula, talvez, amanhã, nada disso. Pergunta objetiva, resposta clara e com finalidades e objetividade. Perguntando de novo, as privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Resposta. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Corrobora com o que Jesus nos pede. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que queres que o outro te faça. E o que mais nós vemos, Marcos, é um brincar como se fosse um jogo com o sentimento do outro. O que você tem a dizer, meu amigo, sobre isso também? A resposta dos espíritos é muito clara, realmente. Olha, mais do que você se mortificar, né, de você tentar se isolar para controlar essas energias sexuais que estão desequilibradas, é energia, não é energia? Então, canaliza essa energia para a prática do bem, da caridade. Você aviltou muita gente, atropelou muita gente no campo da sexualidade, comece, então, a ajudar muita gente. Prática da caridade. Porque toda essa energia que está como se fosse um vulcão em erupção dentro de você, você vai canalizar para o bem. E na medida em que você começa a se entregar a fazer o bem, a amparar as pessoas, você entra no processo de reequilibrar essas energias sexuais, porque vão passar a promover o bem e o belo. E lembrando
que é agora o que você colocou, Ronaldo, é essa questão do sentimento. A confusão que nós fazemos entre o sexo, que é energia, e o amor, que é o sentimento. E realmente nós temos visto, Ronaldo, não apenas a juventude, nós temos visto o ser humano extremamente sexualizado, levando tudo para o sexo e confundindo isso com amor. E dizer que está encantado, está apaixonado, dizer eu te amo, mas na verdade pensando no sexo, né? Que vai ali fazer o sexo com o outro. Tanto que, logo depois, ao descarte do outro. Porque o sentimento não compareceu nessa relação. Mas a relação entre nós, seres humanos, precisa ser uma relação afetiva, dentro dos parâmetros da lei divina. Nós estamos ainda longe, muito longe, assim, no geral, de compreendermos isso e praticarmos. Na maioria dos casos, nós estamos nos levando apenas e tão somente pelo sexo, pelas aparências. Mas aparências enganam. Por isso, Jesus, lembra, colocando o nosso mestre de novo, ele vivia dizendo da nossa hipocrisia e de quantas vezes nós éramos lobos em pele de ovelha, outubros pintados de branco, mas cheios de podridão por dentro. Então é isso, você diz que ama, você aparenta um sentimento, mas que, na verdade, quase não existe, porque está ligado a interesses materiais, principalmente os interesses de ordem sexual. Mas nós somos seres humanos, todos nós temos sentimento, e sentimento precisa ser respeitado, nós não somos objetos descartáveis. Usou, joga fora, vem outro. Como se diz, não, Ronaldo? Não, a fila andou. Ou então, vamos ver agora aqui no baile funk, quem vai ficar mais. Ou seja, quem vai pegar mais gente, inclusive significando ter o ato sexual. É aquele caso que, se não me engano, eu já até explorei aqui em outro programa, mas sempre vale a pena, daquela adolescente que compareceu à médica, e a médica constatou que, de fato, a adolescente estava grávida. E a médica perguntou: quem é o pai? E a menina disse assim: aí é que é o problema, doutora. Aí eu falei: não é problema. Só não é problema. Porque você está mais ou menos com X tempo de gravidez. Portanto, dá para saber com quem você se relacionou, já que você, de repente, teve relação com mais de um homem. Ela fala: pois é, professora, doutora, mas aí é que é o grande problema. Eu sei o dia que eu engravidei. Então, minha filha, se você sabe quando engravidou, como é que você não sabe quem é o pai? É porque nesse dia que eu engravidei, eu fiz sexo com 5 colegas lá da escola. Então, a banalização da sexualidade. Mas, nesse caso, com uma consequência, a gravidez. Vem aí um outro espírito. E agora? Como vai ficar? O assunto é muito sério. Boa reflexão. E ela continua aqui no desenvolvimento da liberdade. O homem primitivo agia dentro de um corredor estreito, limitado pelo instinto. Ainda vivemos isso, pelo instinto, que o instinto não é tão ruim assim como nós pensamos. Então, ela dá até um exemplo aqui do Livro dos Espíritos, e não tem como fugir disso. Ela diz aqui: ensina que o livre-arbítrio aumenta à medida que o homem se desenvolve espiritualmente. E realmente corrobora, Marcos, com a pergunta que eu vou fazer agora, que é a 721. Por quê? A 721, ela corrobora em todos os aspectos. Uma delas é justamente isso: sair dessa materialidade e ir para a parte espiritual, espiritualizar-se de fato, levando em consideração que é de nós, somos nós os responsáveis por nós, somos nós os responsáveis
por nossas ações, por nossa conduta, do que eu exerço sobre o outro. O Pequeno Príncipe mostra, né? Eu sou responsável pelo que eu cativo no outro. É interessante o Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos, é o amor, é o sentimento, né? Que não precisa essas coisas que nós estamos comentando aqui no aspecto da negatividade, do prazer por simples prazer. E na 721, Kardec ainda pergunta assim: a vida de mortificações no ascetismo tem sido praticado desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória, sob algum ponto de vista? Perguntai, olha a resposta, perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Eu quero parar aí, Marcos. Eu vou continuar rapidinho. E aí, o que você vê? Perguntai a quem ela aproveita e terás a resposta. Pois é, Ronaldo. Antigamente, se achava, ainda se acha, né? Mas antigamente, mais ainda era muito mais forte, se achava que o famoso celibato, ou seja, você se entregar à vida religiosa, entrar para a meditação, contemplação, se retirar da vida social, que isso trazia méritos muito grandes ao ser humano que fazia isso, né? E aí nós temos diversas ordens católicas que foram surgindo ao longo do tempo, com mosteiros, conventos e assim por diante. Mas a resposta dos espíritos, esse início da resposta é bem claro. Vem cá, isso aproveita a quem? Você viver isolado da sociedade e, pior ainda, se mortificando e se dando chibatadas, né, e andando sob fogo, que seria para purificar a alma. Não, você não está purificando a alma com isso. A alma não tem nada a ver com essas mortificações e esse isolamento. Nós somos criados por Deus para a vida em sociedade, a vida de relação, de troca. É para isso que nós somos criados. Você mortificar o corpo não corrige os vícios da alma, porque são da alma, não são do corpo. Não adianta você se mutilar, você deitar numa tábua cheia de pregos, e não sei. Nada disso vai lhe espiritualizar. Está muito longe. E as energias continuam ali acumuladas, pelo contrário, só vai aumentando aquele desejo, aquela vontade de alguma coisa que ele está se mortificando. Exatamente, Ronaldo. E aí entra, por exemplo, vamos aqui lembrar um autor do século XIX, português, o Eça de Queiroz, com um dos seus livros famosos, que é O Crime do Padre Amaro, que, na verdade, retrata uma verdade dentro da Igreja Católica dessa questão do celibato. Ou seja, as energias continuam lá. E aí tem uma hora explode. Explode e, apesar de você ter feito votos de celibato, você acaba procurando expandir a sua sexualidade e vai acabar tendo relacionamentos que sempre existiram. Essa que é a grande verdade. Então, se nós queremos disciplinar a nossa sexualidade, nós não vamos fazer isso nos trancando dentro de casa e muito menos nos mortificando, mutilando o nosso corpo. A questão vai lá na causa. O eu espírito. É eu que tenho que me trabalhar. E não adianta fugir da sociedade para fazer isso. E aí ele continua, só para ratificar justamente tudo que nós estamos conversando. Se não serve senão o que pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta. Qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce, submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Olha que interessante. Aí a gente volta ao texto, porque corrobora. Aí, na Idade Média, o homem era escravo da igreja, não era livre. Vivia em função do ter. O Renascimento, isso é um pouco de história, por isso que eu falei, não tem como nós terminarmos isso em um programa. O Renascimento propiciou a libertação do homem e este passou a pensar fazendo uso da razão, iluminismo. A reforma assinalou a hora em que o homem
começou a libertar-se da igreja toda poderosa. Uma parênteses aqui, Marcos, porque a gente precisa mostrar aos nossos amigos que estão nos assistindo que a igreja não tem culpa do que homens fizeram e ainda fazem, deturpando os ensinamentos. Só para deixarmos isso claro aqui. A igreja, como qualquer religião, são excelentes. O que se dá em conta das deturpações são homens que, à frente dessas religiões, seja ela qual for, deturpam com um sentimento de egoísmo e de levar as pessoas ao cabresto para a dominação. Isso é um assunto pertinente e responsável para aqueles que assim o fazem em nome de uma falsa caridade, em nome de um bem. É só para deixar isso claro. Se você quiser falar alguma coisa, Marco, eu também acho importante sobre isso. Entendeu? Isso não dá a entender o que está falando da igreja, não é isso. Sim, sim. Por exemplo, uma coisa é a doutrina espírita, outra coisa são os espíritas, que somos seres humanos, homens e mulheres perfeitamente falíveis. Tanto que, de vez em quando, se deturpa também o próprio espiritismo, né? Com outros pensamentos e práticas que, na verdade, nada tem a ver com o espiritismo. Na sua essência, a Igreja Católica surgiu para representar o cristianismo, para representar os ensinos de Jesus aqui na Terra. Ao longo do tempo, pessoas que foram pegando o poder dentro da igreja que foram deturpando tudo isso. Até que chegou aquele ponto em que nós não tínhamos mais verdadeiramente a história do cristianismo substituída pela história do catolicismo. Ou seja, a teologia católica ficou acima dos ensinos do próprio Jesus. Mas essa deturpação toda é humana, totalmente humana. A igreja protestante, que a nossa Heloísa Pires traz o texto aqui como uma reforma, que vai acontecer principalmente a partir de Lutero, tem uma origem maravilhosa, que era a de libertar o pensamento religioso das amarras que já haviam acontecido através dos últimos séculos. Agora, na sequência, a famosa reforma protestante também sofreu com os homens que ficaram à frente e começaram a lutar entre si, tanto que, se você estuda a reforma protestante, você vai ver que existem dezenas de ramificações. E muitas delas nem dialogam entre si. Mas isso é um problema dos homens, é um problema nosso, que nada tem a ver com a doutrina, e principalmente a doutrina do Cristo, que dá origem tanto à Igreja Católica, à Igreja Protestante, à Igreja Ortodoxa, ao Espiritismo e assim por diante. Muito bem, Marcos. É bom levarmos sempre essas reflexões, até porque a própria Igreja, o Papa João Paulo II corrigiu muita coisa, o Papa Francisco também veio trazendo, assumindo meia culpa em relação até às cruzadas na época, aquela coisa, né, de matar em nome do Cristo, né? Enfim, veio reconhecer o erro dos que estiveram à frente. E na pergunta 723, a alimentação animal para o homem é contrária à lei a lei natural? Marcos, o que tem a ver a alimentação animal com o que nós estamos falando? É justamente onde eu quero chegar. Porque quando se fala isso, parece que comparamos o sexo ao animal, né? Mas o animal, às vezes, nos dá o maior exemplo dessa situação. Vamos lá. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Eu falo isso porque quando se fala em excesso, hoje eu vou sair, eu vou comer, né? A expressão é comer. Eu não vou estar com a mulher, eu vou comer. Já notou que a coisa está muito animalizada, banalizada, para não dizermos, para falar a coisa aberta. Eu estou levantando isso porque
as deturpações que nós vivemos em torno disso, aí eu vou sair um pouquinho do campo da doutrina para entrar no campo da educação, que a escola deve fazer e que a família também precisa deixar esse tabu e enfrentar, é um enfrentamento através do diálogo com as crianças em casa, com os jovens também. Porque, Marcos, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo no mundo e principalmente no Brasil em torno da sexualidade. É verdade, Ronaldo. E nós temos que entender que a troca, a permuta sexual é uma alimentação, não apenas para o organismo físico, mas para as almas que ali estão, desde que estejamos respeitando a lei divina e essa troca das energias sexuais tenha por base o amor, que é o verdadeiro sentimento. Quando o amor, quando o sentimento ali não se faz presente, nós estamos nos desgastando e desequilibrando a nossa saúde psíquica e orgânica. O que quer dizer, então, o seguinte, tá? Que nós não vivemos simplesmente para transar. Nós não estamos aqui na Terra só para conquistar o outro e exibir como um verdadeiro troféu. Não, não, nós estamos aqui para permutar energias sexuais com base no amor, com base no sentimento. E não podemos levar o sexo para essa banalização, para essa animalização de simplesmente sermos corpos que se entrelaçam e gastam a energia sexual. Nós somos muito mais do que isso. Eu sou uma alma, ou um espírito presentemente reencarnado, para dar continuidade ao meu progresso intelectual e moral, para chegar o mais rapidamente possível à perfeição. Do mesmo jeito que eu quero que me respeitem, eu preciso respeitar o outro. E no sexo, isso é fundamental, o respeito ao outro. Ronaldo, quantas tragédias que as nossas novelas, filmes, o noticiário do dia a dia não tem por causa justamente por desrespeitarmos no campo afetivo e sexual o outro. Tá? E aí vem as vinganças, feminicídio, assassinatos, perseguições, etc., com tragédias terríveis e que abarrotam a nossa literatura há séculos. Mas parece que nós não aprendemos ainda. Então, essa troca energética através do sexo precisa ter por base o amor, o sentimento e o respeito ao outro. Na 727, aí nós vamos encerrar aqui, porque o tempo já é curto, e aí é uma demonstração, é um ensinamento para nós, porque não há como fugir disso. Olha só a pergunta de Kardec, 727. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos dos que nos ameaçam. Bom, eu gostei da pergunta do Kardec. Já que eu não posso fazer uma coisa que não tem utilidade nenhuma para os outros, então eu devo, entretanto, preservar os meus, né? Trabalhar como prevenção ou dos que nos ameaçam. Olha a resposta dos espíritos. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. Gente, nós estamos aqui no século XIX, não é isso, Marco? Século XIX, Kardec está falando.
Olha que interessante. O orgulho, o egoísmo, como serpente a vos devorar o coração. Ele disse tudo aqui, Marcos. Eu gostaria que você fechasse aí, porque o tempo é curto. Olha que interessante. Assemelha uma serpente a vos devorar o coração. E é verdade, o egoísmo é a chaga da humanidade. Sem dúvida. O egoísmo aliado ao orgulho, por isso que ele diz aqui, fustigai o vosso orgulho. Tá? Você não está aqui na Terra para ser um conquistador dos outros. Você está aqui na Terra para trabalhar junto com seus irmãos, com as suas irmãs, para o bem de todos. O seu bem e o bem de todos. Daí porque Jesus colocou amar ao próximo como a si mesmo. Você precisa se amar. E se você se ama, precisa controlar a sexualidade, essa energia sexual, por amor a você mesmo. Porque se você não controla, isso vai gerar tragédias, primeiramente para você, e depois, automaticamente, para os outros. E essas tragédias do campo da sexualidade podem varar várias encarnações, né, trazendo consequências difíceis de serem rearrumadas. Serão, mas vão exigir muito sacrifício e vai acabar sendo pelo campo da dor. Então, nós precisamos procurar o campo do amor. Para isso, então, precisamos, todos nós, combater o egoísmo e o orgulho. Aí alguém vai dizer, não, é por isso que eu pego o evangelho e parto para cima dos outros. Não, não. Os espíritos não estão dizendo para você fazer isso com os outros. Estão solicitando que você faça isso com você. Você precisa combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade em você. Tá? É isso que você tem que fazer. Então, você vai agora fazer um exercício. Depois do programa, você vai, procura um espelho em casa, vai se olhar no espelho e diz assim, nossa, como eu sou lindo ou linda, mas, entretanto, porém, contudo, eu não sou você que está refletido aí no espelho, porque aí é apenas a minha imagem corporal. Agora eu tenho que bater olho no olho, porque eu sou a alma e preciso respeitar o outro. E se eu sou casado, se eu já estou unido com alguém, mais ainda, porque você jurou fidelidade, você jurou amor. Ah, mas acabei descobrindo que não existe um verdadeiro amor. Mas precisa construí-lo. É através, então, da renúncia, da abnegação, do autocontrole, a autoeducação. Porque, na verdade, o espiritismo tem tudo a ver também com a educação da alma, que nós somos. O tema realmente é muito profundo. Mas eu estou olhando aqui o reloginho, né, porque ele não para de correr aqui na tela, né? Já avisando, olha, minutos finais do programa. Mas você que está nos acompanhando, não se preocupe, porque, de fato, na próxima segunda-feira, nós vamos dar continuidade a este estudo. Lembrando aqui, vou colocar na tela de novo, que nós estamos baseando a nossa conversa, o nosso bate-papo, no livro Educação Espírita, da nossa querida Heloísa Pires, que é filha do José Herculano Pires, esse grande educador, filósofo e escritor espírita do nosso Brasil. Bem, mas temos que fazer as nossas despedidas, não é, Ronaldo? Isso então, aí. Para você. Muita paz, que Jesus nos abençoe, extensivo a todos vocês e às famílias, que possamos estar aqui na próxima segunda-feira, dando prosseguimento a esse estudo importantíssimo sobre a educação, principalmente do espírito, perante a sexualidade e o sexo. Muita paz, que Jesus nos abençoe e gratidão a todos pelo carinho e atenção. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que está agora aí nos assistindo através do YouTube, dias, semanas ou meses depois, lembrando que os vídeos do programa Espiritismo e Educação ficam disponíveis no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que tenhamos muita paz, possamos fazer realizações sempre dentro do campo do bem e que tenhamos nosso encontro
semana que vem, anote na sua agenda, segunda-feira, 8h30 da noite, ou através do YouTube, ou através do Facebook, conforme a sua preferência. Grande abraço a você, até a próxima semana.